Fala, Christian, amigos do podcast Sua Atletiba. Estou saindo da transmissão aqui da Rede TV de Vila Nova 1, Curitiba 2. Grande vitória do Coxa, né? Com cara de guerra, jogo mordido, pegado, tenso com o Gustavo Bauerman. Eu segurei aqui o Paulo Janelli e a Ana Paula Oliveira, que vocês estão vendo de fundo, é o nosso estúdio aqui. Isso aqui se chama Chroma Key. Mas tá ficando longo o vídeo. Eu e o Janelli, nós achamos que foi pênalti para o Curitiba e que o Jaci deveria ter sido expulso no pênalti para o Vila. São duas discussões. Concordo. Mas a Ana Paula... Quem entende de arbitragem mais que nós... E tem um argumento dela que eu quero trazer para quem está no nosso canal. Ela acha, por exemplo, que a expulsão porque o Jaci... É isso, né, Ana? Não, a expulsão do Jaci eu não consigo entender porque que o VAR não recomendou a revisão, até porque ele olha para o jogador, estou vendo o Jameli aqui, eu vou com a parte dura do meu braço no rosto dele. Ah, mas aqui eu já não preciso analisar a intensidade. Por que eu não analiso a intensidade? Porque eu analiso a intenção com esse ato, que é a parte dura do meu braço numa parte sensível do rosto dele. E aí aquilo que eu provoquei na Vermelho. Transmissão, de que na punição dupla não tem isso na Não, regra. porque a punição dupla, quando a gente discute isso no linguajar da bola, Puxou a camisa. está relacionada à falta tática. Tá. Aquela questão da oportunidade clara de gol, em que você marca o pênalti dentro da área e você cai em relação à punição. Agora, esse assunto não é o principal. Vamos lá do pênalti. Para mim, foi pênalti a favor do Curitiba. A Ana Paula deu argumento. Dá o teu argumento primeiro, depois nós vamos falar um pouquinho. Então, o argumento, gente, aqui eu não vou entrar, mas eu vou afastar um pouquinho mais. Quando a gente fala braço próximo ao corpo, eu estou falando disso e até disso. Isso daqui é considerado próximo ao corpo, até porque faz parte do movimento do jogador. No momento em que aquela bola bate no braço dele, ele tanto não está esperando que o braço dele vai. Ele vai, a bola bate, ele vai, ele não bloqueia. Então por que é interessante falar isso? Porque muita gente fala, o braço está junto ao corpo. Só que se está junto ao corpo, essa bola vem, eu sei que ela vai vir e pode ir para o gol, e eu enrijeço o meu braço, mesmo nessa distância eu estou falando de uma infração de penal. Porque eu tenho que trabalhar a naturalidade do movimento. Então, nesse caso do que aconteceu aqui do movimento do jogador do Vila Nova, eu entendi que a arbitragem acertou e que não houve a infração do penal. Porém, a arbitragem pecou em não expulsar o Jaci, a arbitragem pecou no excesso de cartões, o Jaci poderia ter sido expulso no segundo tempo, porque ele fez, dentro do critério do árbitro, as infrações para segundo cartão amarelo e não recebeu. Por parte do Vila Nova também vimos jogadores que já tinham cartão amarelo que poderiam ter recebido um segundo. Mas eu entendo que tudo isso também faz parte de um processo de construção de um árbitro que tem 29 anos, foi para o seu sexto jogo na Série B, ele está se construindo o árbitro. Provavelmente o departamento de arbitragem vai chamá-lo e falar assim, vem aqui, há pontos de melhora para você. Sobre o jogo, houve prejuízo para o jogo? Não houve prejuízo para o jogo, se a gente for pensar friamente, porque houve a expulsão de jogador do Curitiba. Esse é outro assunto que a gente não tem acesso à súmula. Bom, o vídeo está ficando longo, eu prometi para o Christian, que está com a nossa audiência lá, falar rapidinho. Eu quero dizer o seguinte, eu entendi os argumentos da Ana, mas para mim é pênalti. E aí, se não for, vamos considerar que não for, ninguém mais pode dar esse tipo de pênalti. Ninguém mais, porque você vai chegar em outro jogo, que é o que enlouquece a gente, né? Outro jogo, no sábado, que tem Novo Horizontino, aí o cara vai lá e dá esse pênalti. Cara, eu vejo isso também. Os argumentos da Ana é uma profissional que entende de arbitragem muito mais do que nós, sabe o que são as recomendações, mas eu já vi muito menos do que isso ser apitado pênalti. Isso. Então, a gente cobra isso, né? Qual que é a regra? Então vamos ao critério. O critério que tem. E também eu vejo que o lance do Jaci é capital. Porque se ele é expulso, não tem o gol do Coxa, porque é o Jaci que faz o gol do Coxa. Isso é fato. Né? Então isso eu acho que mudou a situação. Agora, se o VAR errou e chamar ou não chamar, se foi ou não foi, isso é polêmica. Agora isso aqui eu quero falar sobre o lance de mão, só rapidinho. para trabalhar, já que eles entendem o contrário, Mundial de Clubes, o jogo do Fluminense, o pênalti marcado, que seria a favor do Fluminense, Foi marcado, foi anulado. Foi marcado, o VAR recomenda a revisão, situação similar, a gente não vai dizer que são iguais, mas próxima do que a gente viu hoje, e isso é linha de conduta e de instrução FIFA. Por que eu estou dizendo isso? Porque a FIFA também permite, e eu estou trabalhando com o conceito FIFA, que cada confederação utilize as regras do jogo e as orientações Quer deixar a gente conforme a sua cultura local. Aqui no Brasil, o Rodrigo Sintra afirma
que a linha de conduta da arbitragem brasileira é a da FIFA. Então tem que seguir essa linha. Então nós vamos ficar de olho se outros pênaltis vão ser ou não ser marcados assim. Só quero dizer por último, mas não mais importante, ou menos importante, que é o seguinte, esse tipo de discussão aqui a gente não consegue ter no ar. Então tem gente que viu o jogo na Rede TV e fala, pô, porque você não falou da Ana, porque ela não falou não sei o quê, porque o Jamel... Não dá pra ter no ar, porque é o jogo rolando. Porque só por um motivo, né? Tá tendo jogo. Tá tendo jogo. Não Então dá é pra por isso. deixar de falar do jogo, né? É isso. Um lance, a bola. Vai A gente parar. tem que A gente tá falando do interromper. lance, a bola tá pipocando pra lá pra cá. Napoleão, eu acho que mais do que a gente discordar, que eu acho que isso faz parte, acho que um papel é importante e eu tenho me preocupado muito e vale o jogo que nós vimos hoje. A gente precisa melhorar a educação no esporte. Então, a educação do que é a regra do jogo, quais são os critérios que devem ser utilizados, falar um pouco também da questão da conduta dos atletas e corpo técnico. Acho que aqui no Brasil, a gente viu isso no Mundial de Clubes. O treinador fala demais, o banco de reserva fala demais e isso estimula na conduta dos atletas no campo de jogo. E hoje falaram pra caramba. Bom, valeu, Cristian. Obrigado a toda a nossa audiência aí no podcast Sua Atletiba. A gente volta a qualquer momento. Um abraço.